Ontem, 9 de março, foi comemorado o Dia Mundial do Rim. Ações em todo o mundo estão sendo realizadas com o objetivo de divulgar informações relacionadas à prevenção das doenças renais. Neste ano, o foco é alertar a população com relação à obesidade. Uma ação educativa ocorreu durante todo o dia de ontem em um shopping da capital. As doenças renais já são consideradas um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Chegam a atingir mais de 500 milhões de pessoas. É para alertar sobre esses números preocupantes que o Hospital Universitário e a Liga Acadêmica de Afecções Renais realizaram um dia inteiro de ações educativas em um shopping da capital. Toda essa movimentação aqui acontece por conta do Dia Mundial do Rim, uma data que é comemorada na segunda quinta-feira de todo o mês de março e inclui serviços gratuitos realizados por profissionais e acadêmicos da área da saúde. Pressão arterial, glicemia capilar, verificação de peso corporal, altura e cálculo de IMC. Exames rápidos, simples e importantes. Dona Dionícia aproveitou para fazer todos. Isso é bom demais, é coisa mesmo de Deus que vem pra gente, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade e nem tem dinheiro para fazer tudo particular, não é verdade? Esses exames são de triagem, glicemia e pressão arterial. E caso esses exames deem alguma alteração, a gente vai estar encaminhando esses pacientes para um médico para fazer um aconselhamento mais aprofundado. Com o tema Doença Renal e Obesidade, estilo de vida saudável para rins saudáveis, a mobilização incluiu a distribuição de informativos, alertando para a importância da adoção de hábitos saudáveis. Um bom começo para prevenir a doença renal é se manter em forma, tomar muita água, praticar atividade física regularmente, controlar o nível de açúcar no sangue, monitorar a pressão arterial, não fumar e consultar regularmente um médico. Os hábitos saudáveis a gente recomenda desde pequenininho, né? Então não só para quem já está com uma doença estabelecida, mas para quem ainda não tem ou, se Deus quiser, nunca vai ter. Então, beber bastante líquido, pelo menos 2 litros de água por dia, comer pouca comida ou nenhuma comida industrializada, se for possível, porque cada comida industrializada tem muito sal, né? E fazer atividade física regularmente. Ainda falando sobre saúde, dados da Fundação Perseu Abramo revelam que 25% das mulheres brasileiras que têm filhos pelas vias naturais na rede pública e privada sofrem o que chamamos de violência obstétrica no Brasil. Apesar da pesquisa se restringir ao parto normal, a violência também pode acontecer em uma cesárea. Entre os principais abusos relatados pelas mulheres no levantamento estão se negar ou deixar de oferecer algum alívio para a dor e não informar a mulher sobre algum procedimento médico que vai ser realizado. Quem vê o orgulho dessa mãe mostrando as fotos do filho, o pequeno Gabriel, de apenas 1 ano e 7 meses, não imagina o quanto foi difícil o trabalho de parto. É que a Gal passou por uma situação extremamente desagradável e maléfica durante o trabalho de parto. Ela sofreu um corte na região íntima e, pior, sem o consentimento dela. Gal, explica como foi essa situação. Então, eu estava sendo assistida por uma equipe já na minha residência e já cheguei na maternidade com a criança coroando, com meu filho coroando com uns 10 centímetros. E nós estávamos já na sala de parto, o médico, que era o médico plantonista no momento que me atendeu, foi super grosseiro comigo, né? O mesmo já foi fazendo um corte na região da vagina com o ânus, né? Que é chamado epísio. E eu, assustada, perguntei o que era aquilo que ele estava fazendo. E a minha enfermeira que estava me acompanhando disse que aquilo era o corte, o epísio. Eu não quero. E nós conversamos com ele lá no momento do trabalho de parto. Ele nem avisou antes? Não, ele nem disse o que ele estava fazendo. A gente que viu o que ele ia fazer e reclamou, falou na hora. E ele mesmo na hora disse quem era o médico aqui, né? Então esse tratamento que ele fez, a gente ficou até com medo dele fazer coisa pior. E aí não permitimos porque não teve outra alternativa. Na verdade, ele foi invasivo. Ele foi logo direto ao corte. Não deixa dessa situação ter sido traumática para ti, né? Com certeza, foi bem traumático, porque ficou assim, um corte em aberto e ele simplesmente depois costurou e foi para uma cesárea. Me deixou lá e nem explicou quais seriam os procedimentos que eu poderia fazer depois.
É para impedir esse tipo de prática considerada uma violência contra as mulheres que o Ministério da Saúde baixou uma diretriz. Estratégias para reduzir procedimentos maléficos e desnecessários, além de melhorar a qualidade no atendimento. O que se quer é acabar com a violência obstétrica. A violência obstétrica é todas as práticas que são cruéis às mulheres, tanto física como psicológica, durante a sua gravidez. Não significa dizer que a violência é do obstetra, médico, que vai praticar assistência dela, mas sim violências contra mulheres grávidas, em qualquer estágio da gravidez. O novo protocolo estabelece, entre outras determinações, um acompanhante durante o parto, a possibilidade de se alimentar, o fim do uso de uma solução para limpar o intestino, da manobra de Christeler quando a barriga é empurrada para expulsar o bebê e a episiotomia, o corte na vagina, aquele procedimento sofrido pela Gal que mostramos no início desta reportagem. A episiotomia aumenta o risco da mulher de desenvolver dor crônica na relação, né? Aumenta a chance de uma incontinência fecal e muito mais de infecção, hematoma, dor, né? Hematoma é o sangramento que fica acumulado dentro dos tecidos da estrutura perineal, e um próprio desinteresse da mulher pelo parto, porque a episiotomia diminui a experiência prazerosa que o parto pode gerar para ela, mesmo que ela não tenha sofrido nenhum tipo de intervenção durante o trabalho de parto dela. No momento do nascimento da criança, se ela for submetida à episiotomia, aquilo pode quebrar toda a cadeia que chegou até aquele momento fisiológico do parto e gerar um desconforto no futuro, até mesmo um trauma que ela pode carregar o resto da vida desse corte. O obstetra explica que as diretrizes incluem aspectos psicológicos, como a opção pela companhia de doulas, que são técnicas preparadas para tornar o momento do parto menos doloroso. Lissa é uma delas. Primeiramente, a gente trabalha com o pré-parto, né? Na informação para a gestante, levar para ela o que pode acontecer no dia do trabalho de parto, preparar ela emocionalmente, fisicamente, com exercícios, técnicas de respiração, que isso é muito usado no dia do trabalho de parto. É importante que a mulher esteja entregue, concentrada. E o nosso apoio é esse, levar ela a fazer os exercícios que a gente tem, bola, nós usamos também a piscina com imersão de água para alívio da dor. Então, o papel da doula hoje é informativo, ser um elo entre a gestante e o médico, né, na orientação e fazer com que ela passe por esse trabalho de parto de uma forma tranquila, de uma forma confortável, até porque o trabalho de parto dói. Eu passei por um e sei que dói realmente. Mas, claro, depende do limiar de dor de cada mulher. Então, o nosso trabalho é esse, é auxiliá-la no pré, no trabalho de parto e no pós também, mas principalmente no dia do trabalho de parto. Com quase 3 anos de experiência, ela garante que as vantagens desse acompanhamento são muitas. Diminui a chance dela desistir, né, de não dar continuidade ao parto normal. Ela tem o alívio daquela dor sem usar métodos farmacológicos, porque nós temos diversos métodos não farmacológicos, massagens, a imersão de água, como eu já falei, tem alguns exercícios também que ajudam a amenizar essa dor. Então, acredito que a doula seja importante por isso, por fazer com que ela passe por esse momento de forma mais tranquila. Agora você vai conhecer uma novidade para a torcida dos times do Campeonato Estadual de Futebol Maranhense e da Copa do Nordeste. É que a comunicação da TV Assembleia começou a distribuir uma tabelinha para você acompanhar todos os jogos do campeonato e não perder nenhum lance. No jogo entre Sampaio e Internacional de Porto Alegre, que aconteceu na quarta-feira no Castelão, foram distribuídas mais de 10 mil tabelas. A galera que recebeu aprovou a iniciativa dos produtores do programa Esporte em Debate aqui da TV. Na entrada do estádio de futebol, aí está ela na mão dos torcedores. E essa é a intenção, deixar a torcida por dentro dos dias de jogos do Campeonato Maranhense e da Copa do Nordeste. E não é que a torcida aprovou a distribuição da tabela das partidas? Assim, fica mais fácil acompanhar o time querido. Muito boa. Principalmente a gente que trabalha, não tem muito tempo de acompanhar o futebol, mas a compensação já tem em mão e já dá para acompanhar direitinho. Eu acho importantíssimo, né, para a gente estar acompanhando e realmente vindo torcer pelo time querido, né? Vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. Deixa a gente mais orientado, né, em relação às partidas, os jogos, os horários. Então, para a gente é fundamental, sem dúvida. Legal, interessante. Vão ser distribuídas 10 mil tabelinhas com a data dos jogos do primeiro turno do campeonato local e a fase dos grupos da Copa do Nordeste. Com a iniciativa, a Assembleia Legislativa do Maranhão quer também divulgar o trabalho da TV Assembleia.
O futebol é um dos esportes mais populares do país e aqui do estado também. É evidente que é um poderoso canal de divulgação. O povo brasileiro gosta de acompanhar seus times, verificar as datas dos jogos, os resultados. Nós utilizamos esse canal para prestar um serviço à população e, ao mesmo tempo, divulgar o trabalho da TV Assembleia, que consta da tabela que nós distribuímos. Para Jura Filho, apresentador do programa Esporte em Debate da TV Assembleia, a ideia de confeccionar as tabelas valoriza o futebol maranhense e sua torcida. Sem dúvida nenhuma, um momento marcante, né? A gente vê aqui no torcedor, no Estádio Castelão, nas praças, nas ruas. Outro dia eu estava chegando na TV Assembleia e o torcedor estava mostrando a tabela e dizendo: olha, Maranhão e Moto está confirmado para o estádio Nilzinho Santos, está aqui na tabela, vai ser no sábado. Então é uma coisa que deixa a gente feliz de estar participando desse momento e está de parabéns à TV Assembleia, que é uma TV pública e que cumpre o seu papel social. E uma última notícia: o jornalista Sebastião Jorge foi eleito no fim da tarde de ontem o novo membro da Academia Maranhense de Letras. Ele vai ocupar a cadeira de número 10, aberta após a morte do escritor Jomar Moraes. O Portal da Assembleia de hoje termina aqui. Acesse todo o conteúdo produzido pela TV Assembleia no site al.ma.leg.br e nas nossas redes sociais no Facebook e no YouTube. Um excelente fim de semana para você.